De volta com o nosso programa Terra e Criação, aqui pelo Canal 8, saudar aí todos os pecuaristas acompanhando a nossa programação, mas agora vamos falar de uma cultura que na verdade se confunde com a história da agricultura brasileira. Foi por mais de um século o carro-chefe da nossa agricultura. Estamos falando do café. Vamos contar um pouco desta história e depois mostrar um consórcio, uma experiência que deu certo na Fazenda Triângulo. O café chegou ao Brasil em 1727, trazido da Guiana Francesa. Devido às nossas condições climáticas, o cultivo se espalhou rapidamente pelo país. Durante décadas, em mais de um século, o Brasil cresceu movido pelo hábito do cafezinho. O país chegou a dominar 70% da produção mundial e ditava as regras no mercado internacional. Nesta época, os fazendeiros do café se tornaram a elite social e política do país. Atualmente, o Brasil ainda é, segundo a ABIC, o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 30% do mercado internacional. O café no Vale do Guaporé é parte de um experimento que deu certo. Na Fazenda Triângulo, município de Pontes Lacerda, Mato Grosso, encontramos uma produção que tem mais de 10 anos e já está no fim do ciclo. O plantio foi executado em consórcio com a seringueira. Como a seringa só começa a produzir após 8 anos, o café em consórcio rendeu bons frutos nos primeiros. Hoje, a copa do seringal impede a luminosidade, influenciando diretamente na produção, como explica o gerente agrícola Nilson Pereira. Esse café, ele nos últimos anos, ele declinou bastante a produção em virtude da insolação, em virtude da luminosidade, que ficou bastante comprometida em função do crescimento da seringueira. Mesmo com a redução da produtividade, a fazenda fez as contas e decidiu manter o consórcio. Toda a colheita e beneficiamento da safra é terceirizada. Como nós podemos ver aqui hoje, grande parte da mão de obra que é empregada nessa cultura, que na verdade não é a cultura principal da empresa, ela é fruto de parcerias, né? E hoje aqui nós podemos perceber isso, que todo esse trabalho de colheita e pré-beneficiamento de café, ela é feito com terceiros, com parceiros no caso. Atualmente, a área destinada ao consórcio é de 55 hectares de seringa, dentro da qual estão inseridos 15 hectares de café. A estimativa é que a safra deste ano ultrapasse 15 toneladas. O gerente agrícola aponta que no início da produção, a fazenda chegou a colher 120 toneladas. No passado, nós já chegamos a produzir até 120 toneladas, né, numa área parecida com essa. Ou seja, nós estamos a 10 vezes, a 12 vezes menos em termos de produtividade. Só que ainda é interessante, quando a gente começa a esmiuçar esses números, a gente chega num seguinte denominador. Nós temos hoje uma receita aproximada de R$ 1.600 por hectare e diante de despesas mínimas, que é, no caso nosso, só a colheita e esse trabalho de secagem. Nilson Pereira afirma que em consórcio com a seringa, muitas outras culturas já foram experimentadas. Já fizemos testes aqui com café, com banana de fritar, com abacaxi, com melancia, e os resultados foram muito bons. Ou seja, hoje não existe mais aquela ideia de se plantar uma cultura apenas, no caso nosso, a seringueira apenas. Nós estimulamos e nós estamos tentando desenvolver a seringueira em consórcio com outras culturas, para que a receita gerada dessas novas culturas, dessas outras culturas, ela de certa forma amortize esse investimento inicial até mesmo na seringueira. Vimos essa experiência do café com a seringueira e agora vamos mostrar uma outra cultura que também está dando certo dentro da fazenda. Porque daqui a pouco o nosso governador em exercício, Silval Barbosa, vai falar de um mega projeto do estado para estimular mais de 160 mil hectares de seringueira para a agricultura familiar. Vamos voltar à Fazenda Triângulo. Grande parte do que se consome ou se comercializa é transportado sob rodas. Milhares de automóveis novos são vendidos diariamente. Milhares de pneus são necessários para atender a grande demanda de um mercado que atropela qualquer crise. Nossa reportagem foi até a matéria-prima da borracha, responsável por fazer o mundo andar.
Mesmo em período de seca, grande parte da seringueira perde sua folhagem, mas a produção não pode parar. A produção do látex começou há mais de 30 anos aqui na Fazenda Triângulo. Estima-se que hoje existe dentro da propriedade mais de 1.500.000 árvores. Ao longo de mais de 3 décadas, esta propriedade se tornou um verdadeiro campo de experiência. Experiências comprovadas na prática. A experiência foi trazida do estado da Bahia. Hoje, dentro da Fazenda Triângulo, existe uma área de 210 hectares de cacau, distribuída em uma outra área de 1.000 hectares de seringueira. Essa fruta, por onde nós passamos, dentro da fazenda, encontramos a produção em andamento. Nos últimos dias, a colheita tem se intensificado. O pico de produção vai de novembro a maio. Já estamos na entre-safra. O carro-chefe da produção na fazenda é a seringueira. O gerente agrícola, Nilson Pereira, fala da necessidade do experimento consorciado com a seringa. Nasceu da necessidade de aproveitarmos esse solo para melhorarmos tanto as qualidades físicas dele, tanto também para diminuirmos os nossos custos de manutenção. Como o cacau é uma cultura de difícil polinização, foi necessário a clonagem, tecnologia adotada para garantir a produção e mecanismo de defesa, já que o cacau é susceptível a várias doenças. O que a gente pode observar é que nós temos aqui, como nós nessa planta, essa aqui é uma planta clonada. O que na verdade vem a ser isso? Significa que todas as plantas que nós temos aqui são iguais, veio de uma mesma matriz e nós pegamos já uma planta de um tecido já adulto. Ao contrário de uma planta já híbrida, que ela vem de sementes, embora seja de cruzamentos controlados, mas ela tem um problema muito sério que nós chamamos de segregação. E essa segregação ela faz com que grande parte da nossa plantação produza, fica concentrada em uma pequena quantidade de plantas, né? E enquanto que a grande maioria das árvores produzam pouco ou praticamente nada. Então hoje é lógico a gente dizer que com a clonagem nós asseguramos uma padronização da lavoura, tanto na produção quanto até mesmo na forma de condução. O consórcio não está apenas no plantio, mas também na colheita e manejo. Toda a estrutura utilizada para a colheita do látex foi adaptada para colher o cacau. A mão de obra fica por conta dos seringueiros. O trator carrega seringa e cacau. Ele é responsável por recolher cada monte deixado pelos colhedores. As rampas e containers são também destinados ao transporte do cacau, que daqui vai direto para a central de beneficiamento, começando assim o processo de quebra e tiragem da amêndoa. Mais de 20 trabalhadores são utilizados. Aqui é onde é realizado o processo de quebra do cacau e a tiragem da amêndoa. Então a quebra ela deve ser processada desta forma. Aqui, ó. Cortou e tirou. A amêndoa sai inteira e não fica restos dentro da casca. Se ficar resto, prejudica? Não, tem que se tentar aproveitar toda a amêndoa possível. Não deve ser desperdiçada as amêndoas boas. Aí vem o processo de tiragem, que é o que eles fazem, que é puxar a amêndoa boa da placenta. Aí dentro do coxo não deve entrar a placenta e resto de cascas. Por quê? Porque vai interferir no processo de fermentação e vai prejudicar o processo de qualidade do produto final. Aqui, após a quebra, é colocado as amêndoas apuradas dentro do coxo de fermentação. Aí, após essa colocação, ela é bem distribuída no coxo para que haja uma boa fermentação da amêndoa no período. Bem, aqui, como dito, nós observamos a presença de 2 barcaças já com o cacau fermentado em processo de secagem. Isso aqui é um processo que, mesmo realizado na Bahia,
onde se completa o produto final, que é a amêndoa de cacau seca. Como nós podemos observar, ela está aqui em processo inicial de secagem. Isso aqui ele pode permanecer armazenado por até 90 dias à espera do comprador ou da indústria. Cumprimentar aqui o Nilson e todo o pessoal da Fazenda. A seguir você acompanha dentro do novo Terra e Criação, uma entrevista exclusiva com o governador em exercício de Mato Grosso, falando sobre o projeto Seringueira e também sobre o desenvolvimento regional. A seguir no Terra e Criação.